Boa tarde, está no ar o programa Soberania em Debate, uma iniciativa do movimento SOS Brasil Soberano, realizado pela Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICEND, e o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o SENGE Rio. Hoje o tema desta edição é Fascismo Explícito da Lava Jato, e recebemos o deputado federal Adi Damus, que é um dos autores do pedido de habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, que foi negado neste domingo. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todas e todos. Adi, nessa disputa de domingo, quem ganhou a narrativa? Olha, eu acho que ficou claro para boa parcela do povo brasileiro de que o tratamento dispensado ao presidente Lula nessa verdadeira caçada judicial que o tem como objeto é um tratamento diferenciado, é um tratamento à parte. É como se houvesse nessa esfera, a esfera onde se encontra o presidente Lula, não vale a Constituição, não vale as leis, né? Vale o direito em movimento, que aliás é uma noção nazista, né? Vale o direito construído na hora pelos algozes, né? Travestidos de juízes e procuradores. Então acho que para boa parte da população ficou claro que há uma urdidura, há uma combinação que impede que o presidente Lula saia solto da prisão. E podemos afirmar que mandelizamos a prisão de Lula? Olha, de uma certa forma, sim, né? Lula hoje é o símbolo do prisioneiro político brasileiro. Isso está correndo o mundo. Porque já está claro também que a sua condenação é uma condenação política. Até porque o processo foi substituído pela política. Não se cuida mais de produzir provas, não se cuida mais de confrontar a situação de fato com um texto constitucional, com um texto legal. Cuida-se tão somente de condenar e tirá-lo do jogo político, ou seja, impedir que ele seja candidato mais uma vez à presidência da República. Como um dos autores do habeas corpus, você poderia explicar o fato novo e sua fundamentação básica? Há, na verdade, duas questões que esse habeas corpus traz e que os outros habeas corpus do presidente, que tinham o presidente Lula como paciente, não trouxeram. Primeiramente, a fundamentação. Nós pusemos novas razões jurídicas que ainda não haviam sido apreciadas no habeas corpus anterior, nem pelo TRF, nem pelo STJ, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é a questão? Não se trata, nesse habeas corpus, não se tratou de rediscutir a questão da presunção de inocência, ou seja, de que só pode ser preso após o trânsito em julgado. O que nós trouxemos à discussão é o fato de a prisão ter que ser motivada. O Supremo, quando disse, em 2016 ou 2017, que poderia haver prisão após a condenação em segunda instância, ele disse poderia. Ele não disse a prisão é automática. E o juiz de primeiro grau funciona mais como justiceiro do que como juiz Sérgio Moro, não motivou a prisão, simplesmente decretou a prisão. Então, essa motivação é uma motivação diferente. Para quem não é versado nessas questões legais, nessas questões de ações judiciais, eu posso, por exemplo, em relação ao mesmo paciente, ao mesmo beneficiário, vamos imaginar o presidente Lula, eu posso impetrar um habeas corpus hoje, sob um dado fundamento, e o tribunal negar. Posso, no dia seguinte, propor outro habeas corpus a favor dele, com uma fundamentação diferente, o tribunal dá. Foi o que nós fizemos lá dentro. Então, essa história, essa conversa fiada, né, de Sérgio Moro, dos desembargadores do TRF da 4ª Região,
da presidente do Superior Tribunal de Justiça, né, todos eles acompliciados com a grande imprensa, isso não passou de conversa fiada, havia fato novo. E o outro fato novo não é fato novo do ponto de vista de ser uma novidade para o Brasil, a pré-candidatura do presidente Lula. Há fato novo no processo. No processo, nós estávamos arguindo o fato de ele ser pré-candidato e estar tendo um tratamento diferente dos demais pré-candidatos. Ele não pode ser entrevistado, ele não pode participar de sabatina. Então, esse é um fato novo, sim, né? E isso estava. O nosso pedido não foi só de soltura, foi também no sentido de permitir que ele seja entrevistado e que ele possa participar das sabatinas, tal qual os outros pré-candidatos participam. Essa semana, uma juíza decidiu negar a participação do ex-presidente Lula em entrevistas, ao contrário do que fizeram com Suzane von Richthofen, Fernandinho Beiramar. Qual é a diferença entre eles e Lula? Por quê? Bom, em relação a esses, né, independentemente de avaliações morais, mas uma dessas pessoas citadas é acusada, foi condenada por isso, por ter matado os pais. Outro é traficante, outro tem, Fernandinho Beiramar, além de traficante, homicida, né? Lula é apenas o maior presidente da história do Brasil, essa é a diferença entre eles. E exatamente por isso não se permite, né, que ele se valha desses direitos esses que todo cidadão tem, mesmo o cidadão que está preso. O fato dessas pessoas terem sido entrevistadas está correto. Quando se é preso, perde-se apenas a liberdade, não se perdem outros direitos. Lula está com seus direitos políticos intactos, ele não perdeu seus direitos políticos, e a Constituição assegura a qualquer cidadão, esteja ele andando livremente pelas ruas ou não, liberdade de expressão e liberdade de manifestação do pensamento. E isso está se negando ao presidente Lula. Essa juíza, ela tem um papel a cumprir nisso, né? Ela é uma espécie de títere de Sérgio Moro, né? Então ela cumpre esse triste papel. Mais um juiz brasileiro, né? No caso uma juíza, cumprindo esse triste papel de construção do fascismo aqui no Brasil. Tem uma pergunta que todos os brasileiros querem fazer para você. Lula é ou não elegível? Totalmente elegível. O que não se pode confundir o fato de ele estar preso com a impossibilidade de concorrer, né? Não há incompatibilidade. A lei não proíbe que um cidadão que esteja momentaneamente destituído da sua liberdade de locomoção, que esteja preso, não possa ser candidato. Alguém vai me dizer, mas a lei da ficha limpa diz que a pessoa condenada em segundo grau não pode concorrer a cargos eletivos. Esse é o problema também da leitura fascista da lei. Só se lê aquilo que interessa, só se menciona o dispositivo que interessa. Há um outro dispositivo na lei da ficha limpa que diz: se o candidato conseguir efeito suspensivo no Poder Judiciário, será permitido concorrer. Então, o presidente Lula, no dia 15 de agosto, né, nós vamos registrar a candidatura dele. Se houver impugnação, vai se abrir um processo, né, então o devido processo legal eleitoral, e se a impugnação for julgada procedente, né, ele vai pedir efeito suspensivo dessa decisão, como diversos outros candidatos pediram, conseguiram, se diplomaram e tomaram posse. Então, quero ver se mais uma vez o Poder Judiciário vai rasgar a Constituição, né, tratando o presidente Lula de forma diferenciada. E nesse sentido, quais são os fundamentos que a direita usa para defender a inelegibilidade? Primeiro, que ele está preso, que é uma idiotice.
e a leitura seletiva da lei da ficha limpa, que ele tem condenação em segundo grau. Adir, também vimos a atuação da imprensa nesse momento, né? Principalmente no sentido de desqualificar o desembargador Favretto, colocando no lugar de um plantonista e colocando o juiz Moro como um juiz, mesmo em férias. É possível derrotar essa batalha semântica? Olha, é difícil, né? Porque a mídia brasileira, a grande imprensa brasileira é monopolizada, né? Oligopolizada. Enfim. Agora, aos poucos vai ficando claro para as pessoas esse tipo de tratamento distorcido, né? Que eles emprestam, sobretudo, ao caso do presidente Lula. Todos os tribunais têm seus plantões de recesso, seus plantões de final de semana. Então, o desembargador Favretto, por critérios lá do regimento interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, naquele dia estava de plantão. Então, ele é o tribunal naquele dia. Ele é o único detentor da competência para apreciar aquele habeas corpus. O chamado juiz Sérgio Moro é um criminoso, né? Ele praticou crime e já está sendo processado por isso. O desembargador Gebran é outro criminoso, né? E já está sendo processado por isso. E o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região também é um criminoso, porque praticou crime. Os três praticaram crime de prevaricação, né? E serão devidamente processados por isso. Só quem detinha a competência, você pode questionar o teor da decisão, que aliás é inquestionável, uma decisão tecnicamente perfeita, né? Mas o que está sendo alegado contra ele? Está sendo alegado que ele não tinha competência, porque a questão já havia sido apreciada pelos tribunais. Eu disse anteriormente que isso não é verdade. Não havia sido apreciado anteriormente. E a outra acusação ele tinha interesses pessoais. Quer dizer, a exacerbação do subjetivismo, né? O que, aliás, é uma característica do fascismo também, do fascismo judicial, em que os juízes constroem subjetividades, não se preocupam com provas, e o Ministério Público, idem, né, acusa com base em subjetividade. Porque ele já havia sido filiado ao PT. Bom, se for por isso, todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes, favorecendo tucanos, favorecendo o governo, o ministro já era para estar preso, né, né? Então, é a outra faceta da criminalização da política, né? Como o desembargador teve filiação partidária, ele teria pouca qualidade técnico-moral para ser juiz. Quantos e quantos ministros do Supremo, grandes ministros, não foram da política antes, não tiveram filiação partidária? Nelson Jobim, Paulo Prossá, Evandro Nise e Silva. Eu podia aqui passar a tarde aqui desfiando nomes de gente, né, que... mencionando só o Supremo Tribunal Federal, né? Há diversos outros que viraram juízes, viraram desembargadores, etc. Então, isso é outra faceta do fascismo judicial, né? É a desqualificação, né, do inimigo, né? O desembargador Favretto, ele tornou-se o inimigo da vez. Né? Vamos imaginar que ele tivesse negado a ordem, que era possível também. No judiciário, você ganha ou você perde. Se ele tivesse negado a ordem, estaria sendo enaltecido, provavelmente. Olha, mesmo tendo sido filiado ao PT, ele manteve a sua independência, né? Ele era o competente para o julgamento do caso, seria completamente diferente. Então, a grande imprensa, esse contubérnio, essa promiscuidade entre a grande imprensa e o sistema de justiça, né, são a principal característica do fascismo brasileiro hoje em dia. E a gente tem visto o Favretto recebendo muitas ameaças de punição. Quais são as normas que tratam dessas garantias democráticas
dos membros do Judiciário? Ele está sendo acusado de ter decidido. Essa é a acusação que pesa contra ele. E, aliás, quando eu me lembro, né, quando esse indivíduo de nome Sérgio Moro esteve lá no Senado para fazer o ataque ao projeto de lei do abuso de autoridade, ele manifestava, né, a grande preocupação era, vai se criar o crime de hermenêutica. Exatamente isso que está acontecendo agora com o desembargador Favreiro. Crime de hermenêutica. O juiz não tem o direito de interpretar. O juiz o desembargador Favreiro só podia fazer uma coisa ali, à luz do fascismo midiático e judicial: manter o presidente Lula preso. A partir do momento em que ele determinou a soltura, ele passa a ser o inimigo da hora. E contra ele vão se voltar todas as acusações, mas não lhe faltará defesa, não lhe faltará solidariedade, e seus algozes também estão sendo processados, que esse sim prevaricaram. Gebran, prevaricador; Sérgio Moro, prevaricador; Thompson Flores, prevaricador. E nesse cenário, qual que é o papel do CNJ? Talvez a pergunta fosse qual deveria ser o papel do CNJ, né? Porque o CNJ hoje é um mero cabide de emprego, né? É um órgão ultracorporativista, e se eu ainda estiver pela Câmara dos Deputados, eu vou me empenhar intensamente para redesenhar esses órgãos, né? Esses órgãos de controle, né? Tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público. São órgãos politizados por baixo, ultracorporativistas, até porque, na sua composição majoritária, o CNJ majoritariamente é composto por juízes, e o Conselho Nacional do Ministério Público é majoritariamente composto por procuradores. Tem que haver uma paridade aí, nós vamos ter que conquistar essa paridade. Porque senão vai acontecer sempre isso. Transformam também em instrumentos ou de conivência com desmando de juízes, né, de impunidade, ou de perseguição aos dissidentes, entre aspas, como é o caso hoje do desembargador Favreiro. E tem uma questão também que levanta algum tipo de polêmica: por que ainda é importante a disputa jurídica? Olha, domingo mostrou isso, né? Eu não estou vendedor de ilusões. O Poder Judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro, estão hegemonizados hoje por uma vertente fascista. Mas o direito tem brechas, né? O Judiciário está rachado, o Supremo Tribunal Federal está dividido ao meio. Então é nessas fraturas que quem defende a Constituição, quem tem um mínimo de perícia para manejar, né, ações judiciais, é nessas frestas, é nessas rachaduras, né, que nós devemos atuar. E vamos continuar atuando. E qual foi o papel do ministro Raul Jungmann frente à atuação da Polícia Federal? Olha, eu não sei dizer se é fato. Correu um boato, repito, boato, eu não confirmo que seja fato, de que o ministro Jungmann teria ligado para o delegado de plantão lá, ou para o superintendente da Polícia Federal no Paraná, dizendo para ele não cumprir a ordem. Eu não confirmo essa informação, não tenho como confirmar, é um boato. Mas já soube que alguns colegas estão convocando o ministro Jungmann a prestar esclarecimento lá na Câmara dos Deputados. Agora, esse fato eu não tenho como confirmar. E qual o papel do Judiciário brasileiro no golpe em curso? É um papel fundamental, um papel protagonista, né? Ou por omissão, algumas vezes por omissão, e outras vezes por comissão, né? Quero deixar bem claro que comissão não estou falando de dinheiro, né? Estou falando comissão como termo contrário à omissão. A Lava Jato é um método
Eu não considero mais nenhuma operação, ela é um método fascista de investigação e julgamento. A Lava Jato teve um papel fundamental no golpe, o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante no golpe. Então, o judiciário brasileiro, e se nós considerarmos o golpe como um processo, o judiciário brasileiro, domingo, né, é a prova, é uma das provas, continua praticando o golpe sucessivos golpes dentro do golpe, né, que foi perpetrado em 2016. Então, o judiciário brasileiro, nessa quadra da vida política brasileira, está manchando a sua reputação, que eu não sei se algum dia eles terão condições de limpar. O judiciário está saindo maculado, né, de todo esse processo. Qual o balanço político, desde a Lava Jato, a instauração do golpe, até a prisão do presidente Lula? A grande peculiaridade desse processo, do meu ponto de vista, é a participação do sistema de justiça na montagem do golpe, na manutenção do golpe, na perpetuação do golpe. Né? E o presidente Lula, ele virou o alvo da caçada, o alvo principal. Né? Todo esse processo tem um grande objetivo. Tem um grande objetivo. Inviabilizar o Lula e inviabilizar todo o seu programa de governo, programa futuro e programa passado. Todo o legado do governo do presidente Lula está sendo desmontado. Né? A Lava Jato é uma operação do Departamento de Justiça norte-americano. É lá que ela nasceu. Sérgio Moro é um agente norte-americano infiltrado aqui dentro. Aliás, ao que se sabe, quando ele disse que fica mais um ano e volta, estou contando os dias para que isso aconteça, né? Que ele volte para a sua pátria, né, os Estados Unidos, né, da América do Norte. Porque o que nós vemos como legado disso aí que se chama Operação Lava Jato, que eu repito, é um método, não é uma operação, é um método de investigação e de julgamento nazi-fascista. Né? Quebra de empresas brasileiras, destruição do nosso setor estratégico, destruição da Petrobras como instrumento de desenvolvimento econômico e social, entrega da nossa soberania, né? E simplesmente a pulverização do direito brasileiro. A Lava Jato jogou na lata do lixo a nossa Constituição. Então, o balanço que eu posso fazer desse período é esse, né? O papel deletério do sistema de justiça brasileiro no desmonte do Estado brasileiro. Num cenário otimista, político, eleitoral, seria possível retomar a Constituição e também quais seriam as medidas para reformar o Judiciário? Olha, por incrível que pareça, apesar de tudo isso, a esquerda e as forças progressistas têm tudo para ganhar essas eleições. Tudo. A direita, o que se chamou de centro-direita, que era o polo, né, o outro polo, nas disputas com a esquerda, ela foi engolfada pelo fascismo, por Bolsonaro. Né? Bolsonaro, o que ele tem a oferecer é isso que o governo Temer está fazendo. Por isso que ele nem aparece lá na Câmara. Ele vai lá marcar presença e sai. Né? Ele não polemiza, ele não... Afora as imbecilidades, as sandices que ele fala por aí em termos de racismo, homofobia, etc., mas do ponto de vista de um candidato a presidente da República, ele pouco fala. Né? Então nós temos tudo para ganhar essas eleições. Agora, ganhando as eleições, né, nós temos que redesenhar, isso é papel do Poder Legislativo, redesenhar o sistema de justiça. Né? Porque o que aconteceu? A Constituição de 88, o Constituinte, quando fez a Constituição, isso acontece muito em constituições de virada, quando você está saindo de um regime autoritário
Então, a Constituição ela quer ser muito democrática, né? Ela quer ser muito democrática e acaba se olhando para trás. Então, não, nós temos que fazer uma Constituição que demarque campo com uma ditadura. E não olha para frente. Não, nós temos que fazer uma Constituição compatível com o Estado Democrático de Direito. Por isso se superdimensionou o Ministério Público, o Poder Judiciário, que tem poderes. Né? Eu, como parlamentar, eu não posso apresentar um projeto de lei que diga respeito a assuntos do Poder Judiciário. A iniciativa é exclusiva do Poder Judiciário. Isso tem que acabar. Pô. Isso tem que acabar. Nós temos que impor limites aos ganhos dos juízes e procuradores. Temos que acabar com esses penduricados. Por isso a gente apresentou um projeto de lei tipificando como improbidade perceber vencimentos acima do teto constitucional. Né? Porque essa turma adora o auxílio moradia. Né? Sobretudo essa turma que se diz combatente da corrupção, adora o auxílio moradia, adora auxílios, né? De toda a natureza, desde que paga com o bolso do contribuinte. Então nós temos que impor limites, né? Impor uma contenção aos abusos do Judiciário e do Ministério Público. É assim, sem isso, sem regulação da mídia e sem que se apresente um referendo revocatório de todas essas medidas do governo Temer, a gente não reconquista a democracia. Temos perguntas aqui dos internautas para você. Uma delas é de Emanuele, diretamente da França. Como funciona a hierarquia judiciária? Um juiz manda soltar, outro diz não. É difícil entender aqui de longe. Para o cidadão europeu, para o cidadão norte-americano, eu acho que jamais passou pela cabeça. Eu acho que eles não sabem o que é isso. É como se um marciano, um juiz de primeiro grau, desobedecer uma ordem de um desembargador, de um juiz de hierarquia superior. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo. Né? E passou a acontecer aqui no Brasil, porque agora nós estamos sob o estado de exceção. Então, para um cidadão europeu, um cidadão norte-americano, um cidadão que viva num país de democracia consolidada, isso é impensável. Né? É como se fosse um folclore, que é tão... Se não fosse trágico, seria algo folclórico. Né? E vamos pensar nos militares. Né? Os militares eles têm que prestar atenção nisso, mas não é prestar atenção com um olhar golpista. Né? Porque essa quebra de hierarquia pode acontecer também na corporação deles. E aí? O que a ministra Laurita Vaz fez... Primeiro, a autoridade moral da ministra Laurita Vaz para desautorizar o desembargador Favreto, né? Ela, quando plantonista de domingo, né? Ela liberou um cidadão, não estou dizendo se a ordem dela foi materialmente certo ou errado, mas ela liberou o médico Abdelmacir, se não me engano o nome dele é esse, acusado de ter estuprado mais de 50 mulheres no exercício da sua clínica ginecológica. Foi solto pela ministra Laurita Vaz de plantão no domingo. E ela, ao invés de ir ao alvo certo, o alvo certo é Sérgio Moro, Gebran e Thomson Flores, ela vai no alvo Favreto. É como se um general aplaudisse a insubordinação de um cabo. É isso que a ministra Laurita Vaz fez. E o que acontece com isso? O Poder Judiciário, ele tem, o sistema de justiça, ele tem a sua racionalidade, ele tem a sua lógica. Do ponto de vista da hierarquia, né, você tem uma pirâmide, você tem a base, são os juízes de primeiro grau, você tem o meio, são os tribunais intermediários, você tem o topo, que são as cortes superiores. Se a base se subordina, acabou o sistema. Acabou.
E a impressão, e aí uma impressão que eu tive lá na Superintendência da Polícia Federal, em que o delegado foi consultar, primeiro avisaram ao Sérgio Moro que nós estávamos com o habeas corpus. Ele que não tinha mais qualquer jurisdição no processo, estava de férias. E ele mandou não cumprir a ordem. Eu acho que se chegar uma ordem do Supremo Tribunal Federal lá, mandando soltar o Lula, eles vão consultar o Moro para ver se cumpre ou não. Então é muito importante que a população brasileira saiba que a Lava Jato ela se organiza à parte do Estado brasileiro. À parte. Assim como o DOI-CODE, né, como os órgãos de tortura na época da ditadura, funcionavam à parte do ordenamento jurídico, a Lava Jato é uma espécie de DOI-CODE, né, dos dias atuais. Ela funciona à parte, né, com seus torturadores, com seus achacadores, com seus chantageadores. Né? Então, eles sequestraram a jurisdição brasileira. Foi o que eles fizeram no momento. O presidente Lula, na verdade, é um sequestrado político. Temos mais perguntas aqui. Marlene Tavares pergunta: Lula é o novo Mandela? Pode ser comparado. Eu espero que não seja o novo Mandela no tempo de reclusão, né? Mandela ficou preso 27 anos. Mas é o novo Mandela, primeiro, porque é um perseguido político, né? Porque é um homem querido pelo povo e porque é a grande esperança do povo brasileiro. Né? Então, quem está preso lá em Curitiba, além da pessoa física do presidente Lula, é um símbolo, né? É o símbolo da democracia, é o símbolo da justiça social, é o símbolo de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, né? São esses símbolos, né, que estão presos, estão sequestrados lá. E Mandela, afora a peculiaridade de lutar contra o apartheid lá na África do Sul, mas ele também simbolizava o porvir do povo sul-africano, né? Então, nesse sentido, Lula e Mandela têm trajetórias idênticas, né? O Lula é o Mandela dos nossos tempos. E para encerrar aqui algumas perguntas nesse bloco, Sérgio Almeida pergunta: desde quando a justiça brasileira autoriza a delação premiada? Qual o peso em relação às provas no processo judicial? Não é a delação premiada, ela está prevista na lei, a lei da chamada organizações criminosas, lei mal feita, mal copiada da lei italiana, em que se define a organização criminosa de uma forma absolutamente solta, né? E a possibilidade de delação premiada, que está prevista na lei, ela permite, né, embora imponha algumas limitações, mas permite todo tipo de coação sobre quem vai fazer a delação, quem é chamado a fazer a delação. É bom que se diga, quando eu disse tudo isso aqui, do ECOD, etc., eu quero dizer o seguinte: eu não estou sozinho nisso, não. O ministro do Supremo Tribunal Federal disseram isso. Há um mês atrás, no julgamento, o ministro Gilmar Mendes disse que chegou ao conhecimento dele que nos procedimentos de delação premiada, tortura-se, chantageia-se e coage-se. Então, quem disse isso foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ficou por isso mesmo. Por isso eu também já apresentei projeto de lei regulamentando rigidamente, né, os procedimentos de delação. Por exemplo, por que não filmar a entrevista do procurador, do delegado, com quem está depondo? Tem que filmar. E mais, embora a lei diga expressamente que por si só a delação não vale como prova, a palavra jato vale. Né? Para a Lava Jato vale. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal a Lava Jato está em processo de desconstrução. Ela só está funcionando até agora contra o presidente Lula. Né? Os fundamentos da Lava Jato já estão sendo todos eles.
O julgamento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teve mais repercussão midiática. Ela foi absolvida exatamente, o Supremo disse, não há provas, delação premiada, só delação premiada não é prova. Mas, além dela, centenas de outros já foram absolvidos com base no mesmo entendimento. Então, está chegando o momento do desenlace, que é a soltura do presidente Lula, que também está lá, condenado sem provas e com base em delações extorquidas, com base em delações arrancadas à força, né, dos delatores. Madi, você disse que acredita que a esquerda será vitoriosa nesse processo eleitoral. Isso também significa na composição do Congresso Nacional? Não, na composição do Congresso Nacional, infelizmente não. O nosso sistema político eleitoral, ele induz a que o cidadão eleitor preste uma ênfase, preste atenção praticamente só nos cargos executivos. O cidadão, quando sai para votar no processo eleitoral, ele sabe, né, ele já está com a decisão tomada em relação ao presidente da República, em relação ao governador, em relação ao prefeito. Deputado, muitas vezes, ele decide na hora. Né? Aliás, é clássica essa história de que muita gente não lembra quem votou para deputado um ano depois da eleição. Né? E é real isso. Então, isso aí só vai mudar, essa cultura eleitoral brasileira só vai mudar com uma reforma profunda e séria no nosso sistema político eleitoral. Nesse sentido, as eleições estão em risco? Olha, depois do que aconteceu no domingo, houve quebra de hierarquia no sistema de justiça. E está se tentando esconder isso, colocando o desembargador Favreto como bode expiatório. Mas qual é a credibilidade que se pode emprestar ao Poder Judiciário depois do que aconteceu no domingo? Então, o calendário eleitoral é previsto na Constituição. Agora, eu não juro de pé junto que vai ter eleição. Né? Até porque nós vivemos num estado de exceção e qualquer lufada de vento um pouco mais forte pode fazer com que se decida, podem se estigmatizar as eleições dizendo que são um fator de instabilidade institucional. Então, que é melhor não ter. Então, quem luta pela democracia, quem preza a democracia, tem que estar atento, tem que estar mobilizado. Temos perguntas da nossa plateia. O professor Chico Teixeira pergunta: a autonomia no Ministério Público acaba se revelando positiva ou não para a democracia brasileira? Eu acho que o Ministério Público ele tem que ter autonomia para exercer as suas prerrogativas constitucionais. Agora, autonomia, né? E não uma quase soberania, e não constituir-se basicamente como um Estado dentro do Estado, como é hoje. Essa assimetria do Ministério Público, né, quase como um poder, você vê até nas audiências criminais. Né? O Ministério Público é autor e fiscal da ação penal, do processo penal. Ele pode propor a ação penal, ele propõe e ele fiscaliza ao mesmo tempo o processo penal. Numa audiência criminal, quem senta ao lado do promotor, quem senta ao lado do juiz é o promotor. E afora isso, a Constituição deu poderes exacerbados, sem contrapartida. Então, o Ministério Público brasileiro hoje é um viveiro de práticas de autoritarismo. Anteontem eu subi à tribuna e disse que, por conta dessa perseguição da Procuradora-Geral da República ao desembargador Favreto, eu disse que hoje ela era chefe da Gestapo. Porque, a exemplo do que faz o Poder Judiciário, o Ministério Público hoje baseia a
a sua conduta, a sua atuação em base em subjetividades exacerbadas. É a famosa frase, né? Eu tenho não tenho provas, mas tenho convicções. Como eles se julgam iluminados e missionários de Deus aqui na Terra, né? Eles acham que as convicções deles bastam, né, para limpar o Brasil de toda a impureza, né, do mal, né, da corrupção. Né? É com esse tipo de fanático que nós estamos lidando hoje no Ministério Público. Temos mais uma pergunta de Verônica Couto. Vocês vão recorrer ao Supremo para tentar soltar o Lula? Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, que o ordenamento jurídico permita, nós vamos fazer. Eu só peço a Verônica que tenha um pouco de paciência, né? E não me peça aqui para dar maiores detalhes, mas tudo aquilo que for possível fazer, nós faremos. A Lava Jato tem um começo, um meio, terá um fim? Quando será esse fim? Não, esse fim, a eficácia hoje da Operação Lava Jato é a prisão do presidente Lula. E da fora o rastro de destruição que ela já deixou. Estou falando daqui para frente. Ela já está em processo de desconstrução. Muitas dessas decisões que não ganham destaque, né, elas já estão sendo anuladas no Supremo Tribunal Federal, já estão sendo anuladas no Superior Tribunal de Justiça. Né. A Lava Jato, eu prevejo que o seu fim está próximo. Não sei se os fundamentos ideológicos que desenharam a chamada Operação Lava Jato, se esses também vão junto com ela, tendo a achar que não. Né? Nós temos hoje uma república de juízes de primeiro grau que gostaram. Nós temos vários aspirantes aí a Sérgio Moro. Né? É por isso que eu digo, o Poder Legislativo brasileiro tem uma grande tarefa nos dias vindouros, né, de impor limites a essa turma. Aprovar a lei de abuso de autoridade, redesenhar as competências, né, de juízes, de promotores, né, redesenhar a composição do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos aí uma tarefa muito grande pela frente, que eu não sei se o Congresso Nacional Brasileiro estará à altura e terá a coragem de fazer, de realizar. E qual foi esse rastro de destruição que a Lava Jato deixa para a sociedade brasileira, para a engenharia brasileira também? Ela acabou com o direito, ela rasgou a Constituição, ela foi a ponta de lança do estado de exceção, subverteu práticas jurisdicionais, subverteu hierarquias, causou desemprego, quebrou setores estratégicos, né, da economia brasileira, enfim. É um legado maldito, eu diria a você. E em relação ao combate à corrupção, zero. Você não pode combater a corrupção sendo corrupto. Não se combate a corrupção né, se corrompendo a Constituição, se corrompendo o ordenamento jurídico e forjando provas. Né? A Lava Jato é um grande laboratório de forjar provas, sobretudo a partir de delações premiadas. E é por isso que eles fogem do advogado Tacla Duran como o diabo foge da cruz. Por isso eles se recusam a ouvir o Tacla Duran aqui no Brasil. Já foi ouvido em diversos países do mundo, mas aqui no Brasil não, exatamente por isso. Porque todo esse edifício da Lava Jato tem pé de areia. E ele demonstra isso de uma maneira cabal, né, e minuciosa. É por isso que não houve. Né? Eu desafio aqui a Lava Jato, ao STJ, ao TRF da 4ª Região, né, tão ciosos da competência do Tontão, né, que ouçam o advogado Tacla Duran. Acho que nenhum deles ficaria de pé. Temos mais uma pergunta do engenheiro e presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Olímpio Alves dos Santos, que é a seguinte: você acha que devemos constituir um tribunal especial para julgar os crimes da Lava Jato?
Aí nós estaríamos incorrendo também, né, criar um tribunal de exceção. Né? Nós temos é que reformar o Poder Judiciário, né? E que a Lava Jato ela vai ser desconstruída num plano jurisdicional, né? Até porque toda vez que... Porque o que resta agora para a Lava Jato? É chegar perto de tucanos, né, de PMDBistas. Né? E isso eles não vão deixar em frente. Eu acho até que o Sérgio Moro, depois de não servir mais às classes dominantes brasileiras, se ele não estiver nos Estados Unidos, ele vai acabar sentando no banco de réus. Porque crime é o que não falta no rol de práticas adotadas por ele na comissão da Lava Jato. Então eu acho que então ela vai ser desconstruída, acho eu. No plano jurisdicional vai se tentar voltar a uma certa normalidade, né, do ponto de vista de recolocar as coisas no plano do Estado de Direito. Senão o Poder Judiciário acaba, o sistema de justiça acaba. É melhor nós voltarmos, fica mais claro para o povo brasileiro, voltar aos tempos do boicote. Então, alguma rearrumação vai ter ali. E no plano da política, né, quando essa turma não for mais útil, aí eles vão ser destruídos politicamente também. Aí aquilo que era aplaudido, que é aplaudido hoje, vai tornar crime amanhã. Você aponta um cenário otimista no processo eleitoral. Quais seriam os outros cenários possíveis? Não basta, né, ganhar as eleições. Né? O velho barbudo de antigamente já dizia que o direito de governar não dá o poder de governar. Se o próximo presidente for sair das fileiras, eu espero que seja o presidente Lula, sobretudo ele, sair das nossas fileiras, nós já sabemos, né, que a noção de governabilidade não vai dar para ser construída tão somente no apoio do Congresso Nacional. Esse filme nós já vimos e não vai dar para ver de novo. Né? Nós vamos ter que buscar outras formas de sustentação da governabilidade, de construção da governabilidade. Nós vamos ter que dar um protagonismo maior ao povo brasileiro. O povo brasileiro não pode ser tratado só, isso é muito importante, num país de sérias desigualdades sociais, país que foi ter uma marca, né, de 350 anos de escravidão, você criar um mercado consumidor para essas milhões de pessoas, mercado consumidor não só de quinquilharia das lojas de eletrodomésticos, mas dar educação, né? Enfim, construir cidadania para essas pessoas, mas essas pessoas têm que estar bem formadas politicamente. Elas não podem atribuir a Deus o Bolsa Família. O Bolsa Família não foi Deus que deu, não. O Bolsa Família foram governos, foram políticas públicas. Minha Casa Minha Vida foram políticas públicas. Então, do que adianta, né, as pessoas se dizer, né, poxa, como se dizia, né, qualquer barraco de uma favela brasileira hoje tem uma televisão. E o que ele vê na televisão? A Rede Globo nos destruindo, né? A Rede Globo desqualificando, né, as realizações, as políticas públicas, né, dos nossos governos. Então nós temos que construir cidadania também é ajudar na politização da população, né? Que nada cai do céu, nada brota da terra. Política pública não brota da terra. E construir políticas públicas favoráveis à grande maioria da população, num país como o Brasil, isso é muito difícil. Isso é quase que uma revolução, né? A grande marca da sociedade brasileira é a escravidão, são 350 anos. Né? Exclusão social, racismo. Né? Então você não acaba com isso da noite para o dia. Agora, para acabar com isso, é
necessário contribuir para a conscientização do povo brasileiro. Adi, a partir de agora, quais são as estratégias? Quais serão as estratégias? Filiar o presidente Lula dia 15 de agosto, ir para a rua, tentar eleger o maior número, eleger boas bancadas de deputados federais e deputados estaduais pelo Brasil afora, e mobilização popular, essa é a estratégia, não tem receita de bolo. E, claro, tudo isso se resume a tirar Lula da cadeia. Essa é a tarefa crucial do povo brasileiro, libertar o presidente Lula. E é essa tarefa que eu, particularmente, com ela que eu estou comprometido, a maior parte daquilo que eu faço hoje em dia está subordinado a isso, está subordinado a essa tarefa, E nós precisamos que muito mais gente se associe a essa tarefa. Não basta só torcer, rezar, É bacana, tem que rezar, tem que torcer e tal, mas é muito importante que isso se transforme numa força popular invencível. E acho que domingo deu uma boa contribuição para isso. Que domingo foi um desnudamento, Domingo os véus caíram. No domingo ficou provado que Sérgio Moro não passa do verdugo, mas que é capitão do mato. Funciona mais como capitão do mato do que como juiz. E agora nós temos que transformar isso numa força motriz, uma força transformadora. Mas eu ainda acho que mais cedo do que mais tarde a gente tira o presidente Lula de lá. Hoje é 13 de julho, temos uma mobilização marcada, principalmente graças a esse fôlego de resistência que domingo trouxe ao país. Por que ir às ruas hoje? Porque nós não podemos ter nenhuma ilusão com a institucionalidade brasileira. A institucionalidade brasileira está contaminada por elementos autoritários, elementos ideológicos autoritários, fascistas, E nunca foi diferente na história dos povos, nunca foi diferente. Os povos só se tornaram vencedores das suas lutas quando foram para as ruas, quando se mobilizaram, quando meteram medo nas classes dominantes. E agora não pode ser diferente. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma manifestação na Cinelândia. Eu conclamo a todo mundo que vá para lá. Vá para lá. Vamos fazer uma hoje, faz outra amanhã, faz outra depois da manhã. Mas nós temos que alcançar metas de multidões nas ruas, exigindo a liberdade do presidente Lula. Não é nenhum juiz sozinho que vai tirá-lo de lá. Eu até aproveito aqui para me solidarizar com o desembargador Favreto, mas ele foi muito corajoso. Ser juiz que defende a legalidade, que se curva à Constituição, num momento... Ser juiz na normalidade democrática é mole, é fácil. Mas ser juiz em circunstâncias como essa é muito difícil. Então, o desembargador Favreto foi de uma coragem extraordinária. E não é à toa que a Procuradora-Geral, revivendo tempos da ditadura, quer aposentá-lo compulsoriamente, como se fazia na época da ditadura. Por isso que eu estou dizendo, uma chefe da Gestapo. E exatamente para ser exemplar. Qualquer outro juizinho aí que esteja pensando como esse, nós vamos cortar a cabeça. Essa é a tentativa. E vamos ver se ainda há juízes no Brasil. O tempo é que vai dizer. Muito obrigada, Adi. Eu agradeço a sua participação. Está encerrando o nosso programa Soberania em Debate, uma iniciativa do movimento SOS Brasil Soberano, realizado pela FICENG e pelo SENG Rio. Tivemos hoje mais de 1.300 pessoas acompanhando o nosso programa. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.